Na aula de hoje você vai aprender sobre persuasão nas vendas. E o que é persuasão nas vendas? Você já deve ter ouvido aquele termo dizendo que um bom vendedor ele tem uma lábia boa. E o que significa ter uma lábia boa? Significa que o vendedor ele é persuasivo. E como você pode ser um vendedor persuasivo? Você precisa entender que a persuasão ela vem acompanhada com técnicas, ou seja, a arte de perguntar. Inclusive na nossa primeira aula a gente viu sobre a magia das perguntas, o mago das vendas. Dentro dessa arte de perguntar vai gerar a arte de duvidar, a arte de duvidar gera a arte de pensar, a arte de pensar gera a arte de argumentar, e a arte de argumentar gera a arte de vender, e a arte de vender é que vai fazer você ganhar dinheiro. Para você entender, a persuasão ela é um conjunto de técnicas aprimorado na habilidade de relacionamento que o vendedor tem. Para você ser persuasivo, você precisa entender que a comunicação ela acontece em 3 níveis. Primeiro nível, boca ouvido, nada acontece. O vendedor fala, entra aqui no ouvido do cliente, sai pelo outro ouvido. Segundo nível, cérebro, onde há um entendimento. O vendedor ele consegue se comunicar com o cliente e consegue falar na mesma linha de pensamento, ou seja, há entendimento entre o vendedor e há entendimento entre o comprador. Segundo nível, há um entendimento entre as partes. Terceiro nível, que é o terceiro nível, coração, aonde o vendedor ele consegue se comunicar na necessidade e o desejo do cliente. Falar no terceiro nível é você escalar dentro do nível de percepção do cliente, aonde você consegue falar no desejo que o cliente deseja. Por exemplo, primeiro nível de pensamento, ou seja, boca ouvido, nada vai acontecer. O vendedor vai falar, o cliente vai ouvir, porém não vai comprar. Segundo nível, que é o nível de cérebro. No segundo nível, há um entendimento e o vendedor consegue falar o que o cliente está pensando. No terceiro nível, onde os milagres da comunicação acontecem, onde o vendedor consegue se comunicar e consegue falar na necessidade, no desejo e no desejo que o cliente deseja. Por exemplo, para você ser persuasivo, você tem que trilhar o nível 1, nível 2, nível 3. Se comunicar naquilo que é desejo, naquilo que é vontade do cliente. O problema nas vendas, que nós achamos que a profissão das vendas é uma profissão praticamente muito simplista demais. Ou seja, a pessoa se torna vendedor porque é o que sobrou para ela, mas na verdade não é isso que acontece. Um bom vendedor, se você for observar, os maiores empresários, os maiores milionários, eles foram grandes vendedores. Da atualidade, se você for observar Flávio Augusto, se você for observar Silvio Santos, ele foi um grande orador e um grande vendedor. Então, Pablo Marçal e outros treinadores aí, você vai observar que eles se tornaram grandes vendedores, aprimoraram a ciência das vendas, usaram a comunicação e obtiveram a persuasão. Com a persuasão, você consegue influenciar, com a persuasão você consegue criar riqueza, porque o vendedor, ele usando a persuasão, ele consegue ter êxito em suas vendas e ele consegue gerar mais resultados para a sua empresa, para a sua equipe. Essa habilidade da persuasão nas vendas você precisa desenvolver, porque em cima da persuasão é que você consegue aumentar os seus contratos, consegue aumentar as suas vendas. Essa habilidade você vai precisar como galgá-la? Primeiro, entender que a venda não é uma profissão simplista. Segundo, desenvolver as técnicas e aprender as técnicas de vendas, principalmente das perguntas. Existem vários modelos de perguntas que nós falamos na aula 1, que são perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas afirmativas, perguntas alternativas. Aprender a usar as perguntas, porque lembra que a persuasão ela começa em perguntar. A arte da pergunta gera a arte da dúvida gera a arte de pensar gera a arte de argumentar, e a arte de argumentar gera a arte de vender. Lembrando que a persuasão é a habilidade de argumentação. Então aprenda de uma vez por toda a arte de persuasão e aumente seus resultados em vendas.